Não existe maquiagem semi-permanente nos Estados Unidos? Como assim? Prime, conta isso. Fica aqui e depois da vinheta eu já te conto. Gente linda, é isso mesmo. Aqui nos Estados Unidos, pela lei, a gente não pode usar o termo semi-permanente make-up, tá? Maquiagem semi-permanente. E por que dessa maneira? Eu descobri, depois que eu abri a minha empresa aqui, e quando você tem uma companhia, mesmo quando você não tem, na verdade, né? Quando você é um profissional liberal, até você tem que ter o seu insurance. O que é o insurance? É o seu seguro. Então, aquele que te protege de N problemas, até mesmo uma cliente que não gostou, né, uma infelicidade, não gostou do seu procedimento e ela decida te processar. Então, aqueles milhões que ela vai pedir por conta do trabalho feito no rosto dela, você precisa ter um seguro para cobrir isso. Então, isso por lei, aqui nos Estados Unidos nós temos que ter. Entre N outros detalhes aí burocráticos, né, que as pessoas às vezes não sabem, pelas entrelinhas, que você consegue ter aqui no nosso vídeo, no meu YouTube. Eu já falei pra vocês sobre como tirar a licença de tatuadora aqui na Flórida, que é aquela que cabe a nós. Já falei sobre N coisas. Fica ligadinho que a gente tem mais vídeos aí pra vocês sobre os assuntos burocráticos de uma dermopigmentação, uma clínica de dermopigmentação aqui também, tá? Mas vamos lá, voltando aqui na questão do vídeo. Quando eu abri a minha clínica, eu fui fazer o meu seguro, o meu insurance. Eles me questionaram, até porque quando você vai você vai fazer esse insurance, você vai pedir, né, para ser aceita, você manda a sua proposta, todos os seus dados e tudo mais, eles também querem ver o seu contrato, aquele contrato que é entre você e o seu cliente. Exatamente isso. Se você tá no Brasil e tá pensando, poxa, Pri, mas contrato não é só a ficha de anamnese? Também, a gente tem a ficha de anamnese, que é todas aquelas perguntas, né, sobre a saúde dela e um pouco da realidade dela, até mesmo do passado, se ela teve alguma questão, a família dela, se teve algum tipo de doença específico. Então, isso é o histórico da vida dela, o histórico de saúde da vida dela. Isso está relacionado à ficha de anamnese. Check, ótimo. Só que junto com isso, a gente também tem um contrato, e nesse contrato você tem que falar tudo o que é o seu trabalho. Então ela tem que estar ciente de todos os prós, os contras, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E é nessa hora, nesse documento, que no meu, por exemplo, quando eu tinha feito, tava lá, semi-permanente make-up. E aí a seguradora me chamou, falou, não, Priscila, semi-permanente make-up? Não, não tem. Você tem que trocar por permanent make-up. Eu, como assim, né? Que coisa estranha. Aí eu ainda fui explicar, falei, escuta, mas o meu trabalho é diferente. Ele, não, pela lei, aqui nos Estados Unidos, a gente não pode aceitar a palavra semi-permanent make-up. Por quê? Mesmo que aos seus olhos, né, aos olhos nu, uma pessoa não consiga ver o resultado do seu trabalho, por exemplo, depois de 1, 2 anos, então aquilo vai ter desaparecido, vai ter clareado o suficiente a ponto de que eles não percebam mais aquele procedimento. Mas se acontecer de precisar, por exemplo, biopsiar aquela área, com certeza eles vão encontrar uma ou outra molécula da sua tinta lá dentro. E por conta disso, você não pode usar o termo semi-permanente make-up. Você não pode garantir que 100% dessa tinta vai sair do corpo da sua cliente, então você não pode usar. Foi essa a resposta que eu tive. E aí, mesmo assim, né, eu pesquisei mais, e até mesmo dentro das associações americanas aqui de dermopigmentação, você tem a SCPC, o pessoal vai colocar aqui, produção, põe aqui pra eles, põe até um link pra eles podem procurar um pouco também, e tem a AAM, que é uma outra associação de micropigmentação. Essas duas são as mais fortes aqui nos Estados Unidos e ambas levam a mesma questão. Quando você pega o book deles, né, o livro grande que tem aí, depois eu vou mostrar pra vocês, vou tirar uma foto, você põe aqui, Fabrício, a foto de um dos livros que a gente tem, um livro enorme, e lá tá escrito exatamente isso, que pela lei a gente faz realmente um trabalho que ele é permanente, porque a gente não tem como garantir que 100% dessa tinta foi eliminada com os anos, tá? Então, se você entrar na internet, pode ser que você ache alguns sites que use esse nome, tá tudo bem, né? A gente explica aqui pra cliente, eu falo isso todo santo dia, gente, porque as pessoas têm essa dúvida, se o que a gente faz é uma tatuagem, o que é a micropigmentação, o que é a dermopigmentação, o microblading. Mais pra frente a gente vai ter mais vídeos falando sobre isso pra vocês, falando sobre as nomenclaturas e as diferenças, né, entre tudo isso, todo esse universo, as pequenas diferenças. E elas questionam, então, no meio de toda a informação que eu dou, eu tenho que citar para elas que
Apesar de depois de alguns anos, se ela decidir não fazer, realmente o procedimento ele fica quase que imperceptível a olho nu. Os nossos, né? A gente que trabalha com uma supernaturalidade, então você consegue ali ter quase que de volta o seu primeiro look, né? Se você decidir não fazer mais. Porém, você não pode falar que é semi-permanente, tá? Você não tem como garantir se toda aquela tinta foi embora. Eu espero ter sido clara para vocês. Parece um detalhe, né? Mas, gente, é uma super diferença. E para quem tá aqui na Flórida já, que tá entrando nesse mundo, quer saber um pouco mais sobre até a parte, não, a parte burocrática, o paperwork, né, que a gente chama aqui, pode ficar aqui no meu canal. Fica ligadinho que toda semana a gente solta algum vídeo interessante para você. Falando de procedimento, lógico, de técnica, mas também falando da nossa realidade aqui por detrás do procedimento, né? Que é aquilo que o nosso escritório faz e a empresa faz num todo, tá bem? Um beijo pra vocês, fiquem ligados nos próximos, curta a gente lá nas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram da clínica, se você quiser saber um pouquinho mais do nosso dia a dia, e também tem o Instagram da nossa marca, onde a gente fala de outros tipos de temas também, tá bom? Um beijo e até a próxima!